Professora. Professora, fala. Oi. Vai, professora. Turururu. Isso não aconteceu, né? Pessoal, fecha o microfone, gente. Tá gravando. Tá. Ai, Deus, Professora, garganta você tá tá tendo seca. problemas com o réu? Com? Com a nossa plataforma. Professora. Problema com a plataforma? É. Boa tarde, professora. Pessoal, olha só. Deixa eu avisar vocês uma coisa. O nosso fica de olho aí, porque a coordenação vai mandar o horário novo, tá? O nosso horário, a partir de segunda-feira, ele vai modificar. Nós vamos ter aula, 1 hora de aula por matéria. Então, nós vamos aumentar o horário de aula, tá? Então, vai ter 5 horários, e esses 5 horários vai até às 18h40, tá bom? Então, porque a gente vai ter 60 minutos de aula, 1 hora de aula, tá bom? De cada matéria. E na segunda-feira, a aula vai ser maior. E o horário não vai mudar, talvez, as matérias dos dias, mas vai mudar o tempo de aula, tá? Então, fica de olho, vai mandar para vocês o direitinho, que na segunda-feira vai ser diferente, ok? Certinho? Professora, Outra hoje é coisa. de português? Hoje é aula de português, agora, revisão. Não, é aula 30 que eu tô falando? Manuela, você está apresentando uma tela. Professora, tem A gente posso dar aula. compartilhando. Exatamente. Professora. É Que aula parasse 30, com a professora? apresentação, porque senão eu não tenho como dar aula. Aula número 29. Gente, para de avacalhar a professora. Professora, 29 mesmo? Que a data é 26. Você falou? Tela, dá licença, eu preciso dar aula. Porque no meu caderno aqui tá escrito 24 e depois a aula 29. E tá na ordem. Hoje é aula 29. Hoje, português, aula dia 29, dia 26. Compartilha. Ok? Tá. É porque tem muita gente aqui com permissão para entrar, eu estou esperando para não ficar atrasada. Porque quando eu compartilhar até, não vou ter mais ver e nem permitir a entrada de ninguém. Samuel, por favor. Gente, microfone fechado, por favor. Aí, beleza. Senão eu não escuto, vocês não escutam. E aí, pronto, já era. Professora,
Oi, amor. Eu acabei de chegar. O que você falou sobre as aulas? É que a partir de segunda-feira, elas vão de 1 hora de duração cada aula. Então, nosso tempo de aula vai ser maior, tá? Então, vocês vão receber um horário diferente da aula. Só vai mudar o horáriozinho lá mesmo. Não vai mudar as matérias, não, tá? Só os horáriozinhos. Aí a gente vai ter 1 hora de aula para cada matéria. Então tá, professora. É até que horas? Desculpa. O dia que a gente tiver 5 aulas, a gente vai até às 18h40. Ô, professora! Agora, o dia que a gente tiver 4 aulas é 17h40. Obrigada, professora. Tá? Mas aí a Tânia, a coordenadora, ela já está mandando os pais o horário direitinho para vocês acompanharem. E aqui no Wikiclass, quando você vai lá clicar na aula, já tem o horário escrito. Aí não tem perigo de errar. Combinado? Sim. Professora! Oi? E os intervalos vão diminuir ou aumentar? O intervalo, eu não sei como vai ficar, não, Elias. Porque vai colocar 1 hora de aula para cada matéria. Eu não sei como vai ser o intervalo. Provavelmente de 15 a 20 minutos. Tá bom, então. Professora. Aí a gente não vai ter intervalo entre uma aula e outra. Aí tem que ficar esperto. Saiu de uma aula, entra na outra. Saiu de uma aula, entra na outra. Não mais esse tempo entre uma aula e outra, igual tá tendo. Às vezes dá 10 minutos, 5 minutos. Não. Agora vai ser direitinho. Terminou português, começou matemática, começou ciências. E aí vamos nós. Professora. Força na peru. Depois de 2 aulas vai ter um intervalo. Professora. Vai ter um intervalo, normal. Só não posso dizer certinho. Me parece que é 20 minutos de intervalo. Ok. Olha, professora, então vamos ver se eu entendi. Segunda, a gente vai começar a ter aula 1 hora de aula. E também a gente vai fazer... A partir de segunda vai ter aula de 1 hora. E a gente vai fazer prova até meia-noite. E vocês vão receber as informações sobre as provinhas da semana que vem. Que, na verdade, gente, semana que vem nós vamos ter aula segunda, terça e quarta, porque quinta é feriado. Então, eu imagino que a provinha de vocês vai ser depois do feriado, para que vocês não tenham problema, por exemplo, às vezes quem vai viajar, alguma coisa, não atrapalhar vocês e vocês terem mais tempo para se preparar para a provinha, tá? Peraí, Ainda mais que é uma prova na outra fácil, semana, mas segunda, terça e quarta só? porque quinta e sexta é feriado, amor, é Páscoa. Ah, tá. Entendeu? Professora. Aí, olha só. Na segunda. Domingo que vem é domingo de... Sem ser esse domingo agora, o outro é Páscoa já. É dia de comer chocolate. Acho que é no domingo. Vamos começar a aula! Professora, a gente vai ficar Vamos começar a semana inteira? Opa, um de cada vez. A gente vai ficar o quê? Quarta, quinta, sexta. A gente vai ficar de feriado segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Não, feriado é quinta e sexta. Emenda sábado e domingo, que é final de semana. Ah, pra ser a Páscoa, Segunda, aí a gente fica... terça e quarta em aula normal. Ah, tá, entendi. Tá? Professora. Segunda, terça e quarta normal. Professora.
Sou eu, Caio. Pois não. Aí, quando passar, tipo, na segunda-feira, depois, vai ser segunda, terça e quarta. Aí, na sexta e quinta vai ser Páscoa. Aí, na outra segunda-feira, volta tudo normal? Aula de 1 hora, provinha no computador. Dia 5 de abril, depois do feriado, começa as provinhas no computador. Vocês vão fazer sozinhos. Vai receber um passo a passo da escola, uma informação de como entrar, como fazer, para salvar cada resposta. É só uma resposta por pergunta, não pode marcar mais de um, tá? E marcou a sua resposta, vai lá e salva a sua resposta, ok? Aí vocês vão ter aí o horário, a coordenação vai passar para vocês o horário certinho, tá bom? Professora, que dia que vai ser o feriado mesmo? Pois não. Que dia que vai Feriado ser o feriado vai ser quinta e sexta da semana que vem. Viu? Quinta e sexta da semana que vem. Vamos começar a aula, professora. Bora trabalhar. Professora. Bora trabalhar melhor. Oi. Ai, gente. Ô, professora, eu saí, mas foi sem querer. Ok. Vamos ver se eu consigo. Professora. Aqui, aula de português. Professora. A tela do computador não é espelho, não, viu? É só uma dica. Aula de português, número 29, hoje, 26 de março. Vamos lá. Vai chegando aí para vocês. Estou compartilhando. Ô, professora, se eu não aguento 50 minutos de educação física, imagina 1 hora de educação física. 1 hora, já pensou? Haja Meu fôlego. Deus, a gente vai suar até não sei o quê. Haja perna também. Posso perguntar uma coisa? Pronto, gente. Professora? Visualizou? Não, pra mim não apareceu. Não. Não digita não, que eu não consigo entender. Não tá com comportamento. Eu tô vendo, professora. Eu não tô vendo. Eu tô vendo. Entrando no 4 compartilhamento. Vocês estão conversando tudo ao mesmo tempo. O Marcos Vinícius entrou com 3 contas. Não tô compartilhando. Fecha esse microfone, galera. Tô Professora. Lá. Professora, eu vi o compartilhamento. Eu não. Ele tava bem... Só um minuto, por favor. Eu não vi o compartilhamento. Professora? Eu não estou vendo compartilhamento. Até aqui no negócio está Eu apresentado. estou tentando, gente.
Meu Deus. Ninguém tá me ouvindo? Pessoal, fecha o microfone, espera um minutinho. Professor, Por favor. Barulho. Professora, gente. A professora saiu. não sabe. Então vamos fazer assim, pessoal. Vamos deixar o nosso microfone caladinho e vamos ficar quietinho. Vamos esperar a professora calada. A professora não saiu. Já voltou, já. Voltou? É bom, né? Porque senão a gente vai ficar sem aula. A professora tá com o microfone A ligado. professora saiu sim. A professora tá na aula. Falaram que ia Ela ficar tá no quietinha. cantinho. A professora tá na aula, tá lá no cantinho. Tá na aula. Ah, não. Não importa se a pessoa saiu ou não, vou ficar silêncio. Alguém tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Todo mundo tá ouvindo. Bate o microfone, tá quietinho. Gente, Cala a boca, todo mundo. Cala a boca, já morreu. Quem manda meu professor. Gente, a professora tá na aula, que ela tá vendo vocês. mesmo se a professora não tivesse tá gravando. A professora compartilhou. Viu, gente? Já tá na aula. Gente, fica caladinho. Qual é o problema? Ela pegou vocês. Só clicar no microfone e ficar calado. Não tem problema nenhum em fazer isso. A professora tá mexendo ainda. Cadê ela? Não é porque ela tá mexendo, vocês podem ficar falando um tanto de coisa, não. Deixa ela ficar calado, que é melhor. Gente, tudo que vocês falarem, que eu falar, vai aparecer no YouTube, por causa que essa aula que vai estar lá no YouTube. Então, o Heitor tá... Professor. Eu tô aqui caladão. Ô, gente, eu só tô aqui caladão. Gente, ela tá tocando vocês pra ver se vocês vão ficar. Gente, vamos ficar calados, prestar atenção na aula. Agora. A professora tá na aula, gente. Ela tá escutando todo mundo aí. Quem daqui tá calado, desliga o som. Todo mundo fica calado. Gente, então vamos fazer o seguinte, nós que queremos ficar coladinhos, vamos ficar caladinhos, por causa que os outros que não querem ficar coladinhos vão se ferrar. E a gente não. Professora, seu microfone tá desligado. Gente, pra que palavrão na aula? Dois, três, estou começando a minha aula. Gente, um dos gêneros textuais que a gente estudou foi sobre a carta. E na carta nós também vimos linguagem formal e informal. Por quê? Porque eu tenho modelos de cartas diferentes. Mas todas as cartas têm uma regrinha para escrever, isto é, ela tem que conter algumas informações importantes. Então, a carta do leitor, por exemplo, ela expressa a opinião do leitor de um jornal ou de uma revista sobre matérias publicadas, né? A revista é um veículo de informação. Então, a carta do leitor, ele leu, por exemplo, uma reportagem, e aí ele vai escrever lá para a revista dando a opinião dele. Mesmo assim, seja a carta para um amigo, seja a carta,
uma carta formal que você vai escrever numa situação de trabalho. Ela tem que ter a identificação do leitor, né? Local onde ele está, data, né? Então, tem que ter, primeira coisa é a identificação. É a data completa, com dia, mês e ano. O assunto, né, que vai ser comentado lá na carta, você já tem que ter ele definido, né? Se vocês tiverem que citar, por exemplo, sobre uma matéria que vocês leram na revista e tudo, vocês têm que dar informações sobre essa matéria. Qual é o título dela, qual que é o assunto, quando que foi que ela foi colocada na revista, né? E depois você pode pôr sua opinião, o que você achou, né, sobre a matéria. E o argumento, né, você vai justificar por que você está fazendo aquele comentário. Então, o autor da carta pode até mesmo fazer algumas sugestões, né? Dar ideias. Isso é no caso quando você está escrevendo uma carta, apreciando, né? Fazendo uma avaliação de um artigo, né? De um texto, de algo que você leu, seja num jornal, seja numa revista. Você pode até fazer por e-mail também, né? Informações que vêm pelo e-mail. Sempre tem um endereço eletrônico. Aula de português. Então, é o endereço eletrônico, é quando é virtual, ok? E em carta, a gente estudou, nós podemos ter cartas formais e informais. Ontem nós falamos de linguagem formal e informal. Então, se eu for uma carta do meu trabalho para uma pessoa que eu não tenho tanto conhecimento, uma carta assim, para tratar de um assunto mais sério, ela tem uma linguagem formal. Mas se eu vou escrever uma carta para um amigo, para um primo, né? Ela vai ser informal. Então, de qualquer forma, vai mudar um pouco a minha linguagem, a maneira como eu vou escrever. Mas em toda carta, nós não podemos esquecer do local e data que a carta está escrevendo. Não podemos esquecer da saudação, que é o início da carta. O conteúdo da carta, a despedida e a assinatura. Isso é, você tem que escrever quem está escrevendo a carta. Aí eu volto a lembrar quem é remetente da carta e quem é destinatário. Destinatário é para quem eu estou mandando a carta. Qual é o meu destino? Eu estou mandando a carta para o meu primo. Remetente é quem está remetindo, quem está mandando. Quem sou eu? Então, eu tenho que colocar lá. Eu estou mandando para o destinatário tal e eu sou o remetente. Então, tem que ficar claro isso na carta, ok? Se você pegar aqui a parte de uma carta informal, é o que eu falei. Local e data, ó, Ribeirão Preto, São Paulo, 8 de 2020. Então, eu sei aonde ela foi, quando ela foi escrita. Oi, Rafa, tudo bem? E já foi uma saudação coloquial. O que é isso? Informal. Eu já estou mostrando que a carta é para alguém conhecido, amigo, não é mesmo? Aí eu vou fazer uma introdução da minha carta. Por aqui tudo tranquilo. Passadas essas últimas semanas, fiquei com vontade de te escrever para que possamos colocar as novidades em dia. Neste exato momento, te escrevo da praça que fica na esquina de casa. O dia hoje está bem bonito por aqui e a cidade está tão cheia, não está tão cheia. Sei que ainda estão alguns meses, mas começando a pensar nas férias do fim de ano. Você e sua família têm algum plano?
Quem sabe podemos uns juntos? Um abraço, Joana. Então, olha só, a Joana é remetente, é quem está mandando. O Rafa, destinatário. Então, se eu perguntar quem é o destinatário da carta, você vai olhar lá em cima. Quem é o remetente? Está embaixo, ok? Então, eu tenho destinatário e remetente. Ela é uma carta informal, olha só. Oi, Rafa, tudo bem? Poderia escrever assim se fosse para alguém que eu não tenho liberdade, amizade, né? Então, eu tenho que ficar atenta a essas coisas. Aqui eu trouxe um modelo de carta informal. Okay? Se eu fosse escrever uma carta formal, teria local e data, a saudação seria diferente, né? Normalmente a gente escreveu lá, senhor fulano de tal, prezado senhor, caro senhor, né? Aí já fica formal, tá? Eu fiz um resuminho aqui dos tipos de carta, formal, formal. Informe, gente, é a mesma coisa que informativo. Ah, um informativo é aquilo que a gente faz, tipo uma circular, né? Para a gente dar um aviso geral para as pessoas, tá? Então, ele é conhecido, né, como se é uma circular, que são avisos que são enviados no mesmo formato, todos iguaizinhos para todo mundo. É um informativo. E o comercial, né, que é a carta comercial, é aquela que é um meio de comunicação relacionado a alguma operação comercial de compra e venda, negociação, né? A linguagem desse tipo de carta é uma linguagem formal e cordial. O que é isso? Muito educada. Então, a carta comercial, por exemplo, né? Demonstrando talvez interesse em vender um imóvel, comprar um imóvel, um carro, né? Uma casa e por aí vai. É uma carta comercial. Uma carta que eu escrevo para o banco ou que o banco me manda é uma carta comercial. Então, vamos lá. Carta formal. Integram a esfera empresarial, trabalhista ou profissional, são aquelas mais sérias. Pode ser política, acadêmica, administrativa, né? A voz do remetente é cordial, educada e formal. Esse tipo de carta costuma ser quando é preciso realizar uma solicitação, isso é, você está pedindo alguma coisa, um agradecimento, uma apresentação, uma recomendação, até mesmo uma reclamação, um pedido, né, de desculpas, é formal, né? Então, você pode divulgar informações específicas. Então, uma carta formal. Agora, a carta informal, enviada, né, para pessoas de confiança, familiar, amigo, né, pessoas que são próximas. Ela usa, nesse tipo de carta, um tipo de linguagem calorosa, amiga, né? Pode usar uma gíria, um apelido, né? Igual quando a menina coloca, oi, Rafa. A gente imagina que o nome dele é o quê? Rafael, né? Porque o apelido Rafa deve ser Rafael. Mas é porque ela chama ele de uma forma informal, né? Próxima. Nas cartas informais ou coloquiais, o remetente e o destinatário mantêm laços mais próximos. Por isso que o conceito da carta e a linguagem, né, do conteúdo, são mais abertos, mais variados. São assuntos informais, assuntos do dia a dia, né? Pedindo notícia, dando notícia, contando uma novidade, né? Contando alguma coisa que aconteceu, ou uma viagem que fez, né? Então, é totalmente informal. Então, nós vimos aí os tipos de cartas, o que uma carta precisa ter, vimos aí o que é remetente, o que é destinatário, ok? Agora, vamos lá para a nossa variacional de vocabulário, né? Que é muito interessante. Essa variação regional,
ela vai variar, né, as palavras de uma região para outra no país, né? Então, desculpa, aquilo que às vezes todo mundo tem hábito em falar em um local, em outro local é totalmente diferente, né? Aqui em Minas, nós não falamos bate, trilegal. Isso não, isso é muito comum lá do Sul. Tanto é, se eu estiver na rua e escutar alguém falar bate, trilegal, eu já vou olhar e falar, opa, essa pessoa é lá do Sul, né? Aí, se alguém escutar assim, uai, sou, que trem doido. Ah, esse povo é de Minas. Esse povo é lá de Minas, né? Pô, meu, cheguei atrasado, meu. Ah, provavelmente ele é de São Paulo. Em São Paulo eles falam assim, né? Então, são características da linguagem, né? Que a pessoa tem de acordo do lugar onde ela mora. Até às vezes, quando a pessoa muda. Ela mora, por exemplo, em Minas e muda lá para o sul. Com o passar do tempo, ela vai ficar escutando tanto o vocabulário de lá que ela começa a falar esse vocabulário também. Ela vai perdendo um pouco o hábito do vocabulário dela de Minas. Por quê? Porque lá todas as pessoas conversam dessa forma, ok? Então, as expressões, né, que as pessoas usam, muitas vezes vai variar de região para região. Uma mesma palavra, um mesmo objeto, pode haver nomes diferentes para ele. Lembra que eu dei o exemplo da mandioca? Mandioca, aipim, macaxeira. 3 nomes diferentes. Se eu estiver lá no Rio, eu só posso falar aipim. Ninguém conhece a mandioca. Mas se eu chegar aqui em Minas e falar aipim, todo mundo aqui conhece mandioca, certo? Lá por Nordeste é macaxeira, né? Macaxeira lá é mandioca. Então, existem essas variações. Muita variação regional em relação ao contexto do dia a dia das pessoas e o nome de frutas, né? O nome de alimentos, né? Vai modificar. Lá no norte de Minas, por exemplo, o que a gente chama aqui de polvilho, né? Que a gente usa para fazer pão de queijo, lá chama goma. Então, lá eu não compro 1 quilo de polvilho, eu compro 1 quilo de goma. Goma? O que é goma? Ah, goma é polvilho, mas na região todo mundo só conhece como goma, entendeu? Então, aqui eu falo, por exemplo, o saco plástico estourou, mas se eu tiver lá para o norte afora, vai falar assim, o saco plástico pocou. Pocar quer dizer estourar. Diferente, né? Bem diferente. Por isso que as pessoas têm que se acostumar, né? O uso de palavras e expressões diferentes nas várias regiões do país é chamado de variação regional de vocabulário. A convivência entre as pessoas de diferentes regiões vai contribuir para ampliar a cultura e enriquecer o vocabulário. Para falar diferente não é falar errado, porque às vezes a gente fala assim, fulano fala que o saco plástico pocou, isso é errado. Não, ele fala diferente e não errado, porque lá na região dele, usa-se falar dessa forma, ok? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Aí eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, que vocês já devem ver nas revistinhas do Bento, né, que mora na zona rural, lá na fazenda, e o primo dele da cidade, né? Aí o primo dele chega e fala, minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Aí ele fala, poxa, fez você madrugar, coitado. Isso é, nossa, você levantou muito cedo, ela fez você levantar muito cedo para poder chegar aqui, né?
Então, o resultado, a maneira de falar do Chico Bento, por exemplo, ela é bem diferente do primo lá que mora na cidade, né? Nos filminhos, né? Nos desenhos animados, a gente vê bem isso, né? Ele fala bem diferente às vezes. Aqui eu pus um exemplo, olha só. Aqui, por exemplo, tem 3 pessoas na feira, na mesma fruta. Mas olha, esse aqui tá vendendo a tangerina. Olha a tangerina fresquinha. Tangerina. Aqui não. Aqui já tá vendendo a bergamota. Bergamota fresquinha e barata. Venha comprar bergamota. É a mesma fruta. Já essa senhora aqui, ó, ela tá vendendo mexerica. Olha a mexerica, docinha, docinha. Venha comprar a mexerica docinha. Gente, a fruta é a mesma. Tangerina, bergamota e mexerica é a mesma fruta. Percebe? Então, vai variar de acordo com a região onde a pessoa está. Então, é muito interessante a gente conhecer, né, os lugares, quando a gente viaja, né? A gente chega lá no lugar quando a gente viaja, a gente logo pensa assim, em ver as coisas novas que tem, né? Então, a gente fica lá curioso para ver o que está acontecendo, como que é o comércio, né? Minha colega, por exemplo, ela foi morar no Sul, e lá no Sul é totalmente diferente a maneira de falar. E ela chegou lá na padaria e foi com pão. E aqui a gente fala pão francês, né? É o pãozinho de sal. Lá não é pão francês, é outro nome. Ela custou a mostrar para a moça da padaria o que ela queria, porque ela não sabia a palavra. Hoje ela já está morando lá há muitos anos, já está morando lá há bastante tempo, ela já se acostumou. Mas até se acostumar, demora às vezes um pouquinho, né? Porque você chega no lugar, você escuta uma coisa, escuta outra. Eu uma vez fui passear no norte, e lá no norte eles falam muito diferente, entendeu? Coloca o biscoito para assar na lata. O que é isso? É colocar o biscoito para assar no tabuleiro. Aqui a gente fala tabuleiro, lá eles falam lata. Lata, tabuleiro. E aqui lata pra gente é uma lata. Não tem nada a ver com tabuleiro, não é mesmo? Então, assim, é muito diferente. Mas você vai aprendendo, porque à medida que você vai escutando, você vai aprendendo as palavras. Alguém sabe alguma palavra diferente para contar pra gente? Eu sei. Então fala. Eu sei. A primeira é. Deixa eu ver. Uai, É de região diferente? Professora, eu sei uma palavra. Eu sei. Quem tem aí uma palavra diferente, de regiões Eu diferentes, tenho uma contar palavra pra gente. diferente, professora. Eu tenho. Tô esperando. eu sei. Eu vou comprar bolacha. Por exemplo. Professora. Eu sei, professora. Tira o cavalinho sem uma. Tira o cavalinho da chuva, a gente não estudou, Por lembra? exemplo, Cavalinho da professora, eu vou chuva. dar um exemplo. Professora, eu sei. Guri. Que é Professora, eu sei uma. Então fala, meu amor. Guria também, tem guria. Oi, guria. Oi, guri e guri. Menino e É lá menina. da região da minha avó. Da minha avó materna. Como é que é? Peidorreiro, lá eles falam peidorreiro. Peidoreiro. Peidorreiro. Eu sei, professora. Quem tem? Professora, eu sei. Professora, Oi, Vitor Luan, fala.
Eu sei uma professora que é espanhol. Oi, Vitor. Eu sei. Mamma mia. Professora, eu também sei um. Gente, fala palavras. Falar Eu um. sei uma professora. Falar. A gente fala. Eu posso dizer uma professora. Eu vou sair dessa aula, já que não Carol. fala nada. Carambola. Fala nada. Eu não sei. Eu sei uma palavra. Gente, como que eu posso escutar todos falando ao mesmo tempo? Aqui a gente Com fala. fone. Aqui a gente Vamos embora. Carambolas, Não tem nada de meio. Professora, eu sei um. Palavra. Nossa, todo mundo ao mesmo tempo. Posso falar uma palavra para o Eu falo, estou estudando assim. Eu sei, professora, mas até agora eu não escutei nada. queria dizer Professora. Lá nos Estados Unidos chama Iron Man. O Homem-Aranha se chama Spider-Man lá nos Estados Unidos. professora, eu sei Porque uma. antes eu tinha pessoas Deixa eu falar, por favor. vocês agora eu não Posso dizer, por favor? falar. Vocês têm que organizar entre vocês. Porque todo mundo vai falar ao mesmo tempo. Ai, Jesus. Eu queria dizer uma. Posso dizer? O dedinho levantar. Fala, Samuel, vou te escutar. A palavra. Oi? Quantos minutos para Já pode sair da aula, professora? Pode. Gente, eu não tô conseguindo Vai, já escutar pode sair vocês. da aula. Infelizmente. Mas se a professora estiver falando que não pode sair. Vamos para a nossa aula de geografia, que hoje está até muito. Mas se a professora estiver falando que já pode sair. Hoje tem um monte de. Mas se ela tiver falado E aí a gente vai para a nossa aula de geografia. Professora, Eu não estou conseguindo fixar. Isso. Tchauzinho. Pode. professora, sabia que meu tio, ele é professor? O Professora, pode sair da aula? Na TV lá da sala. Professora, pode sair da aula? Então, eu vou... Não. O videogame. O videogame da sala. Mas você não joga. Tchau, vou sair. Pode que é um controle.